Salve, salve rapaziada, muito bem-vindo a todos que aqui se fazem presente novamente nessa manhã de sábado, feriadão, mas estamos pegados, vamos estudar, vamos pro gráfico. A aula de hoje, ela vai complementar a aula da semana passada, que foi basicamente como você consegue ali fazer uma gestão de configuração de patrimônio, de stop loss e assim sucessivamente a aula 1 do mês 2. A aula 2 do mês 2 é uma continuação da aula 1. Por quê? Na aula 1, vocês conseguiram ver basicamente ali como vocês conseguem encontrar configurações partindo de prazos mais altos, indo até ali pegando operações e gerenciando ali com stop fixo, com um mínimo de 3 para 1 e assim sucessivamente. Na aula 2 o Michael vai ser bem mais sucinto e bem mais direto ao ponto. Haja vista, ele não vai passar lá risco retorno nem nada. Ele vai direto no gráfico e vai mostrar como é simples você verificar essas questões no gráfico. Então, o tema da aula basicamente é como estruturar configurações de negociação de baixo risco. Como estruturar configurações de negociação de baixo risco. Temos dois tópicos, tópico A e tópico B, e cada tópico desse tem 4 subtópicos posteriores. Então, o tópico A fala basicamente o que faz com que valha a pena adotar a configuração. Por gentileza, quem está com o microfone ligado, só desliga aí para não atrapalhar meu raciocínio. Quando fim da aula, a gente abre aí o microfone e a gente troca uma ideia. Tópico B. O que podemos fazer para reduzir o risco na negociação? Então veja, nós temos dois tópicos. Temos uma ideia central, como se fosse um organograma, que é como estruturar configurações de negociações de baixo risco. E depois nós temos dois tópicos subsequentes a esse tópico principal, que é o que faz com que valha a pena adotar a configuração, e tópico B, o que podemos fazer para reduzir o risco na negociação. Eu vejo que muitos dos senhores têm algumas dificuldades no que diz respeito a isso. Se vocês seguirem à risca esse passo a passo que a gente vai estar passando aqui hoje, que o Michael passa na aula dele, vocês vão ver que o limiar de erro dos senhores vai diminuir muito. Então preste atenção nessas 8 dicas e a gente vai para o gráfico para que vocês consigam melhor absorver essas informações. Basicamente, o subtópico 1 da letra A, o Michael fala basicamente assim, ó: selecionar configurações de negociação em gráficos de prazos maiores é o ideal. Pergunta, não precisa responder. Será que você está fazendo isso? Selecionando configurações de negociação em gráficos de prazos maiores? Ou será que você só está abrindo o gráfico lá no 1 minuto e querendo operar? Não precisa responder essa pergunta. Reflitam. Selecionar configurações de negociação em gráficos de prazos maiores é o ideal. Subtópico 2 da letra A. Grandes instituições e bancos analisam os mercados diariamente, semanalmente e mensalmente. Lembrando, o IPDA, o algoritmo, ele não está atrás da nossa grana. Nós que somos aí CPFs, ele está atrás da grana dos CNPJs. Então, grandes instituições e bancos analisam os mercados diariamente, semanalmente ou mensalmente. Terceiro subtópico da letra A. Localizar níveis de preços alinhados com o fluxo de ordens institucional é o fundamental. É fundamental. E também é o fundamental. Eu poderia ter colocado assim também. Por quê? Quando a gente localiza níveis de preço alinhados com o fluxo de ordens institucionais, a gente consegue verificar nos times menores, como vou explicar no tópico B aqui, para onde o mercado está indo. Então, só então eu consigo ter esse alinhamento e consigo ir junto com o IPDA no Institutional Order Flow. Quando eu faço essa localização, quando eu faço esse trabalho de selecionar configurações de negociações em gráficos de prazos maiores, quando eu entendo que grandes instituições e bancos analisam os mercados diariamente, semanalmente e ou mensalmente, então quando eu vejo isso,
Quando eu consigo localizar níveis de preços alinhados com o fluxo de ordem institucional, eu consigo ali ter um one short e one kill melhor, eu consigo ter uma visualização de negociação melhor, eu consigo ter parâmetros melhor para entradas, parâmetros melhor para saída, eu consigo maximizar meus resultados frente ao gráfico. Quarto tópico, quarto subtópico da letra A. Configurações de prazos maiores são lentas e oferecem tempo suficiente para planejar adequadamente, como eu falei na aula 1 do mês 2, lá que o Michael fala. A gente precisa ter uma configuração, a gente precisa ter todo um planejamento. Às vezes, operando num minuto, a gente não consegue definir um bom stop, a gente não consegue definir um bom risco-retorno. Não enganem-se com a falsa premissa de só operar num minuto, só operar no 2 minutos, só operar no 3 minutos. Não enganem-se com isso. Peguem tempos mistos. Partam da premissa de um tempo maior e vão caindo para tempos menores. Tópico B. O que podemos fazer para reduzir o risco na negociação? Primeiro subtópico do tópico B. O período de tempo maior tem mais influência no preço, então focamos nele. Aquele alinhamento lá de 3 tempos gráficos, como eu já ensinei para vocês. O primeiro tempo gráfico tem que ser o maior e é nele que nós vamos estar focados, para que dê o nosso viés, dê a nossa direção, dê para onde que a gente quer ir. Mostre-nos para onde a gente tem que estar alinhado. O período de tempo maior tem mais influência no preço, então nós focamos nele. Subtópico 2. As condições que levam uma configuração de negociação em um HTF podem e vão e devem ser refinadas para um LTF. Quem não sabe o que é um HTF é High Time Frame. Então, quando a gente vê as condições que levam para uma configuração em um tempo maior, elas devem, elas podem e elas serão refinadas para um tempo gráfico menor. Transponha, subtópico 3, transponha os níveis do período de tempo superior para os gráficos do período de tempo inferior. Subtópico 4, refinar os níveis de HTF para gráficos de LTF permite menor posicionamento de stop loss e risco. Veja, ele dá 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, ele mostra o porquê, ali basicamente o motivo da gente fazer isso. E no segundo parâmetro, que é o tópico B, ele mostra o porquê disso. Então veja que ele está sempre te guiando de uma forma bem tranquila e bem simples de se olhar o gráfico. Então pensa comigo em um organograma. Pensa comigo em um organograma aqui que vai ficar bem mais interessante para os senhores fazerem isso. Pensa que aqui eu tenho um círculo. Dentro desse círculo está isso aqui. Como estruturar? Abaixo desse círculo aqui, deixa eu diminuir isso daqui. Vou colocar lá em 10. Para que vocês entendam. Deixa eu colocar isso aqui também em 10. Ou 12. Pensa isso aqui como um organograma. Aqui eu tenho um tópico geral. Abaixo desse tópico geral, eu tenho esse aqui. Abaixo desse tópico geral, eu tenho esse aqui. Tópico A e tópico B. Abaixo desse tópico A e tópico B, eu tenho esses outros tópicos aqui, ó. Pensa nisso como um passo a passo. Tá? Pensa nisso aqui como um passo a passo. Isso aqui é algo que me ajuda muito a organizar minhas ideias e colocar basicamente ali um parâmetro para estar trabalhando. Então eu sei que o passo inicial é isso aqui, ó. A ideia inicial da aula é essa daqui. Qual é a ideia inicial da aula? A ideia inicial da aula é como estruturar configurações de negociação de baixo risco. Então, para eu configurar e estruturar configurações de negociação de baixo risco, eu tenho 2 parâmetros. Eu tenho o parâmetro A, que é esse daqui, ó. Esse daqui.
e tem o parâmetro B, que é esse daqui. Então, eu vou seguir logo o parâmetro A e depois vou seguir o parâmetro B. Então, eu vou colocando isso em ordem. Selecionar configurações de negociações em gráficos de prazos maiores é o ideal. Opa, peraí, que aula David falou sobre isso? Ah, aquela aula lá sobre estrutura de mercado, curso dos criadores de mercado, onde David fala sobre alinhar o H1 com o M15, com o M5, 3 ou 1. É onde o David fala em alinhar o mensal com o semanal e então operar no diário, se eu for um trade de posição. É onde o David fala alinhar o semanal, o diário e o H1 ou H4. Se eu for um swing trade ali ou um trade de posição ainda, posso estar aplicando dessa forma. Então, esse primeiro tópico eu tenho que lembrar sobre alinhamento de fluxo institucional, de tempos gráficos. Eu tenho que lembrar também que o David já falou no subtópico 2 da letra A que o IPDA não está atrás da minha grana. O IPDA está atrás da grana de quem? Grandes instituições e bancos. Então, se eu me lembro que o IPDA está atrás da grana de grandes instituições e bancos, e eu tenho que perceber onde é que esse pessoal está. E esse pessoal ele tem que estar em diário, semanal e mensal, porque as ordens líquidas deles são muito altas para serem executadas em níveis de minutos. Então, se eu estou operando nos minutos, eu estou operando a consequência do que já aconteceu no diário, do que já aconteceu no semanal e do que já aconteceu no mensal. Então, quando eu faço isso, eu entendo melhor para estar dentro do meu tempo menor. Próximo passo. Eu tenho que lembrar da aula que o David ensinou sobre alinhamento de fluxo institucional. O fluxo institucional começa a partir de onde? De tempos gráficos maiores. Localizar níveis de preços alinhados com o fluxo de ordem institucional é fundamental. O que é o fluxo de ordem institucional? É você entender que os tempos gráficos maiores rege os tempos gráficos menores. Quarto subtópico, configurações de prazos maiores são lentas e oferecem tempo suficiente para planejar adequadamente. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber que a minha posição nesse trade tem que bater pelo menos ali um 3-1. Eu tenho que entender como vai ser meu stop, eu tenho que entender qual técnica eu vou usar para entrar, eu tenho que entender tudo nos pormenores. Vejam só, isso aqui é preparação do operador. Lá no campo de batalha que eu tive com os senhores essa semana, eu trouxe uma parábola que eu vou postar hoje, esse campo de batalha, eu trouxe uma parábola bem interessante. Nós temos o carro e nós temos o piloto. Nós temos o carro e nós temos o piloto. Então, isso aqui é preparação do piloto. O piloto tem que saber tudo isso aqui, porque isso aqui são partes móveis do carro. O piloto tem que entender isso daqui, porque isso aqui são partes móveis do carro. Não adianta você entrar dentro do carro de Fórmula 1, pegar lá o volante, tem milhões e milhões de botões lá, e você não saber qual é o que passa a marcha. Você não saber qual é o que se comunica lá com o pessoal que está no paddock. Você não saber qual é ali o botão que abre o DRS para te dar uma melhor velocidade. Você tem que entender os botões que estão no controle na sua mão. Isso aqui é parte que o piloto tem que fazer. É um passo a passo minucioso. Aí depois vem o tópico B. Realizado todo o tópico A, eu vou para o tópico B. Quando eu chego no tópico B, o que podemos fazer para reduzir o risco na negociação? Opa, eu já entendi o que faz com que vale a pena adotar uma configuração. Agora, o que eu posso fazer para reduzir o risco nessa negociação? Aqui o Michael vai lá e passa 4 subtópicos. O período de tempo maior tem mais influência no preço, então focamos nele. Institucional Order Flow. As condições que levam a uma configuração de negociação em um HTF podem, devem e serão refinadas para um low time frame. Terceiro, transponha os níveis do período de tempo superior para os gráficos de período de tempo inferior. Refinar os níveis de HTF para gráficos de LTF permite menor posicionamento de stop loss e risco. Então, pensa nisso aqui como um organograma, como eu desenhei aí basicamente.
Se vocês forem escrever, escrevam dessa forma: ideia principal, duas setas, tópico A, o que faz, tópico B, o que podemos, e então os subtópicos abaixo dessas ideias. Sempre quando vocês forem estudar, se os senhores estruturarem dessa forma assim, fica mais fácil a compreensão e fica mais fácil a absorção de conhecimento. Quando a gente entende isso daqui, esse tópico A, tópico B e os subtópicos, a gente vai aonde agora? A gente vai partir dessa premissa. Então, qual é a primeira premissa? São gráficos maiores. Reparem comigo isso aqui. O gráfico do MNQ. O gráfico do MNQ, que é o Nasdaq, basicamente, ele vem de uma crescente alta desde muito tempo. Vocês reparam que desde o início, que ele começou aqui em meados de 19 de maio do ano 19, dia 1 de maio de 19, ele só subiu. Ele só subiu. Reparem isso aqui, ele só subiu. Mas o que importa pra gente é o mês a mês. Então, 25 a gente tá aqui. Janeiro de 25. Eu já mostrei pra vocês que na aula passada teve uma divergência CMT aqui, teve outras questões. Mas qual é o ponto principal que eu quero aqui tocar com vocês? Reparem que como desde fevereiro o mercado ele já vem me indicando uma forte predominância do MMSM. Olha como o preço confirma isso aqui como um bloco de ordem nessa ponta aqui de fevereiro. Então, dito isso aqui, ó, por que é que eu vou estar procurando comprar nesses próximos dias e meses? Entendam aqui que a partir disso daqui eu já defino basicamente uma visão. Então, se eu tenho essa visão aqui já atrelada, não vai contra que vai dar merda. Não vai contra isso que vai dar merda, repito. Se você for querer ir contra isso daqui, pode e acontecerá merdas no meio do caminho. Vai acontecer. Porque o mensal vai reger semanal, vai reger diário, vai reger H4, vai reger uma porrada de tempos gráficos. Até que ele te mostre o contrário em outro período. Então, se eu tenho aqui o mensal, nisso daqui, eu tenho um semanal para estar operando. Olha aqui qual é a semana que ele trabalha abaixo desse gráfico. Ele trabalha em 24 de fevereiro. Então, quando ele confirma esse bloco de ordem em 24 de fevereiro, as próximas semanas eu posso muito bem estar procurando o quê? Está procurando preços mais vendedores. Então, eu tenho o mensal me mostrando o viés baixista. Tenho a partir de que ponto no semanal isso aconteceu. Então, no meu diário, eu tenho meu tempo de estar me configurando e me posicionando. Eu entendo que no dia 27 de fevereiro, que foi a semana de 24, dia 27 de fevereiro, o bloco de ordem mensal, ele foi ali confirmado. Então, a partir disso, eu sei que no meu diário aqui, ó, esse nível de Fevele Gap aqui, ó, em um diário, sem eu baixar os tempos para mais baixo, eu tenho uma posição, um trade de posição, ou um hold, que vai durar ali meses ou dias. Vejam, mensal, eu identifiquei o bloco. Semanal, eu identifiquei onde foi que aconteceu ali. Diário, a partir disso, eu tenho ali já minhas posições montadas. Diário eu tenho ali minhas posições montadas. Então vejam, é um trabalho de 3 tempos. Não é um trabalho de um tempo só. É um trabalho de 3 tempos. Semanal ou mensal, semanal e diário. Mensal, semanal e diário. Mensal, semanal e diário. No diário eu faço minha entrada e eu sigo os rastros do mensal. Onde é que tem aqui liquidez nítida para eu ir buscar depois dessa confirmação de bloco de ordem? Nítida. Eco-low aqui, ó. Eco-low para saída dessa posição. Questão de, preste atenção, um mês.
se eu estou aqui no gráfico mensal e eu quiser fazer uma operação aqui só pelo gráfico mensal, reparem, eu tenho uma operação lógica aqui, aonde mais ou menos, quando o mercado trabalha com esse pavio abaixo desse corpo e o mercado vem trabalhar novamente a partir desse pavio, eu tenho uma operação com o stop aqui, ó. Stop sempre técnico e lógico. E quando eu arrasto até esse meu ponto inicial, eu tenho um 2 para 1. Eu tenho um 2 para 1. Desde 3 de fevereiro aqui, a gente viu que foi lá por volta de 27, que aconteceu essa confirmação de um bloco de ordem mensal. Reparem, foi tocar mais ou menos ali já em março, nesse nível desse bloco de ordem. Veja quanto tempo eu tenho para me preparar. Lá, o que podemos fazer, né? O que podemos fazer, reparem. Olha o quanto que eu tenho de tempo aqui para me preparar para essa operação. Olha o tanto de tempo que eu tenho aqui para estar conseguindo estruturar essa operação. Então, o que nós podemos fazer, o que faz com que a operação valha a pena, tempos maiores e assim sucessivamente. O que podemos fazer? Reparem, ó, gráfico maior me dá uma maior tranquilidade para eu estar procurando ali meu patamar certo de entrada. Porém, a gente aprendeu que a gente tem que ter no mínimo um 3 para 1. Será que meu stop aqui acima não está muito caro? Como é que eu faço para refinar esse meu stop? É descendo a ordem institucional ou order flow. Aqui eu tenho o meu stop técnico em um nível mensal. Aqui eu tenho o nível semanal, que pode muito bem estar acima desse ponto aqui, ó, dessa máxima dessa semana. Eu posso estar meu stop, que é a semana que confirma o bloco de ordem mensal. Eu posso ter uma redução de stop bem aqui. Reparem que ela passa de um 2,21 para 1 para um 3,24 para 1. Só nessa mudança de tempos gráficos e colocação de stop técnico, eu já tenho essa mudança. Quando eu refino ainda mais, vou para um dia. Reparem que eu consigo ter uma maior aí visibilidade de onde eu teria um stop técnico. Aonde? Logo acima da vela 1 que concluiu o Fair Value Gap. Aqui meu stop estaria legal. Olha como ele passa. Deu um 3,24 para 1, para 1, 5 para 1. Só nesse refinamento de tempos gráficos maiores até tempos gráficos menores. Tempos gráficos maiores até tempos gráficos menores. E sempre indo para o Open Float. É o que vocês vão aprender agora pela parte da tarde. Sempre indo para um Open Float. Olha lá o mercado indo direcional a isso. Mensal, semanal, diário. Vamos pegar um semanal, diário e um H4? Vamos pegar. Uma semana. Olha como no uma semana aqui, ó. Vamos excluir tudo isso aqui. Olha como no uma semana aqui eu tenho uma mudança de entrega já por aqui, ó. Confirmação de um bloco de ordem por um CIDS. Temos. Opa, mas espera aí. Aqui me dá possibilidades de entrada muito depois, David. Será que eu não conseguiria entrar por aqui? Conseguiria. É aí onde vai entrar o refinamento. Eu tenho três possibilidades aqui. Eu tenho esse CIDS. Eu tenho esse outro aqui. E tenho esse MSS aqui. Eu tenho esses três níveis de mudança que você pode levar em consideração. Bloco de ordem, MSS. Bloco de ordem, MSS. Isso em um nível diário, em um nível semanal. Eu entendo que a partir desses CIDs aqui, eu já tenho uma mudança na entrega do algoritmo. A partir desses CIDs, eu já tenho uma mudança na entrega do algoritmo. Mas só que no nível semanal ainda fica um pouco complicado para eu fazer essa minha operação. Então eu reduzo o quê? Eu reduzo o meu alinhamento de time. Estou no semanal, vamos para o diário. Reparem que no diário eu já consigo ter uma melhor absorção. Ó.
eu já consigo entender melhor. No semanal, minha primeira mudança está onde? Ela está aqui. Já no diário, eu tenho uma mudança aqui, ó. Eu tenho uma mudança aqui no diário. Entendam, eu tenho uma mudança aqui no diário. Um CIDS. Não é um MSS, mas é um CIDS. Eu tenho um bloco de ordem aqui, ó, sendo confirmado. Se eu tenho esse bloco de ordem no diário, que é o segundo tempo ali do institucional order flow, eu tenho um semanal, o semanal só me confirmaria aqui. Eu tenho o diário, que é o segundo tempo, que é um tempo muito relevante, já me confirmando um CIDS por aqui. Será que não fica interessante eu pegar uma operação nesse segundo tempo do order flow para ir de encontro a uma mudança no primeiro tempo? Fica muito interessante. Porque aqui eu tenho uma configuração de diário, que vocês vão vendo que já vai mudando os perfis. Eu tenho uma configuração de diário, posso partir para um H1 ou um H4 e buscar a operação aonde? Em um H1. Reparem, eu estou mudando minha configuração. Eu estou passando de um trade de posição para um trade de swing. Eu entendi que o semanal está muito longe, mas o diário já me deu uma possibilidade. Se o diário já me deu uma possibilidade, eu posso fazer o alinhamento com esse diário e então ir de encontro a times maiores. Eu tenho meus níveis aqui, eu sei que aqui é um nível muito interessante de semanal, eu sei que aqui é um nível muito interessante de semanal e eu sei que aqui é um nível muito interessante de semanal. Quando isso aqui acontece no diário, o que é que eu posso fazer? 4 horas. Olha como 4 horas me dá uma boa visibilidade. Ó. Olha como 4 horas me dá uma boa visibilidade. A partir dessa mudança do diário aqui, ó, que ela veio até aqui. Olha quanto tempo você tem para se preparar. Ó. Olha a gama de tempo que você tem para se preparar. Desde aqui, vamos pegar daqui, né, quando mudou essa aqui, desde aqui até aqui. Ó. Você tem basicamente um dia para programar esse trade, para estruturar ele, para esmiuçar ele, para ver as diferentes possibilidades, para ver meus diferentes tipos de stop, para ver meus diferentes tipos de alvo. Eu tenho um dia de planejamento para isso. Um dia de planejamento. Então eu tenho meu nível de 4 horas aqui, eu tenho minha mudança do diário aqui, meu nível de 4 horas aqui. Então vamos para um time de entrada, H1. Um time de entrada, H1. Quando ele pega esse stop aqui, ó, topo duplo, deixa esse pavio aqui, a gente pode ter um rejection block. A gente pode ter um rejection block. Só no H1. Mas veja, eu tenho toda uma estrutura de diário, H4 e agora H1. Será que eu não posso descer ainda mais o meu tempo gráfico para refinar meu stop, David? Pode. Basicamente aqui, você poderia pegar uma operação por essa mudança aqui de CIDS e colocar seu stop aqui. Ó. Isso é entrada com o preço já em movimento. Isso é entrada com o preço já em movimento. Você basicamente acreditar que isso aqui está em um time grande, em um patamar premium de um time grande, um time maior, e entender que quando o preço trabalhar abaixo da mínima dessa vela aqui de H1, isso aqui se torna um bloco de ordem. Você pode posicionar sua entrada já no rompimento desse bloco aqui, com o stop técnico aqui, porque você não vai perder a oportunidade e você vai estar posicionado tecnicamente. Tecnicamente você vai estar posicionado e seu stop vai estar tecnicamente bem estruturado. Isso é uma possibilidade. Ah, David, mas eu não quero meu stop tão grande, porque aqui basicamente ele está me dando nesse range aqui 2,71, mas lembra lá, a gente parte da premissa do time maior. Qual é o time maior que a gente tem? É aqui, ó, é o semanal, é um 8 para 1, é um 8 para 1. A gente não quer ele só aqui, aqui é nível de parcial, a gente quer ele aqui, ó. A gente quer o gráfico indo lá embaixo, que é no time mensal. Eu consegui configurar um diário, um H4, um H1.
Eu quero aonde? Eu quero para atacar esse nível mensal, esse nível semanal aqui, ó. É esse nível semanal que eu quero atacar, tá? Então, eu posso cair o tempo gráfico aqui, David, já que eu consegui visualizar essa mudança de H1 para H de diário para H4 e agora H1. Eu posso baixar ainda mais? Pode. Deve. 15 minutos. Olha 15 minutos, que coisa linda. Olha 15 minutos, onde é que eu tenho uma confirmação de um bloquinho aqui, ó. Bem aqui. Olha como o preço volta no limiar médio dele, desse bloco de ordem. Ele confirma ele aqui, ó, e volta aonde? No consequente encroachment desse bloco de ordem. Você pode colocar sua entrada aqui, ó, nesse consequente encroachment. E seu stop, ao invés de estar aqui técnico, em 15 minutos, tecnicamente, seu stop está aqui, ó. Olha como já houve uma mudança absurda. Olha como já houve uma mudança absurda. Para um nível semanal, é 51 para 1. Para um nível diário, a gente está falando de um 17 para 1. Olha a redução do stop. Olha a queda que teve nessa redução de stop. Olha a queda que teve nisso aqui, pessoal. Muito alto. Mas, David, eu não tenho tanta paciência para esperar isso aqui. Aí, vou pedir que você me ajude. Ter paciência para esperar isso daqui, pessoal. Um one short, one kill belíssimo desse. Aí, é querer forçar a barra. Mas eu só quero operar day trade, que eu também faço. E faço muito bem. Porque eu estou bem evoluído, como vocês conseguem observar. Eu alinho isso daqui. Eu não caio só no 1 minuto. Se eu estou alinhando 1 minuto, eu sei que eu estou operando scalper. E é os segundos que vão prevalecer. Eu saio rapidamente. Vamos lá. H1. Olha lá, H1. Vamos alinhar o H1 com o M15, com o M1. H1. Captura de stops, ó. Em patamar premium. H1 tá aqui. Eu sei que meu alvo ele vai estar aqui, ó, no H1. Eu sei que ele vai estar aqui, ó, meu alvo. Só lendo estruturas aqui, tá? Não estou acrescentando mais nada, só acrescentando estruturas. Por que a gente só acrescentar estruturas? Que a gente consegue observar isso aqui, ó. A gente consegue observar isso aqui, ó. Olha lá. O preço captura um topo duplo e cai abaixo de um fundo de curto prazo. 15 minutos. Olha quando o preço cai abaixo desse fundo de curto prazo. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Isso aqui é um nível de um break block. Isso aqui, ó. É um nível de break block. No 1 minuto, dados indisponíveis, 5 minutos, vai. No 3 minutos, vai também. No 3 minutos, pessoal, no 3 minutos, a gente já tem esse favela gap aqui, ó. Com o que? Com esse nível de break aqui. Entrada, sei lá, na abertura do favela gap, no meio do favela gap ou no fechamento do favela gap, tanto faz. Posso colocar até aqui, porque eu sei que aqui eu tenho o início de um bloco, de um mitigation, stop acima desse mitigation e alvos lá embaixo.
e alvos lá embaixo. Reparem que quando eu alinho o H1 com o M15 e então para o M3, M5, M1, a parada flui. A parada flui. Então, busquem sempre estar alinhado com o HTF, High Time Frame. Busquem sempre estar alinhado com o HTF, High Time Frame. David, eu estou a notar que os LTFs têm suas confirmações de entradas antes de configurações no HTF. Como estaríamos a antecipar as operações sem alinhá-la com o HTF? Cara, aí você vai ter que perceber que, preste atenção nisso daqui, o low time frame sempre vai confirmar antes do HTF. Só que você tem que fazer o que está combinado. O que está combinado não é H1, M15 e M1, você vai aguardar o H1, M15 e M1. Parem de ter esse sentimento de FOMO. Eu sei lá até qual é o significado dessa sigla em inglês, mas basicamente o sentimento de FOMO é você ter medo de ficar de fora da posição. Parem disso. Vai ter a possibilidade e vai alinhar. O combinado ele não sai caro. Quando você aguarda isso daqui, ser alinhado, fica muito melhor e muito mais óbvio de se fazer. Mas a resposta para a sua pergunta, basicamente, Antônio, é que quando o LTF ele confirma, você não vai se basear pelo LTF. Você vai se basear pelo time menor do que o LTF. Porque o time menor que o LTF é que vai reger tua entrada. Então, por exemplo, o M15 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O M15 aqui. O M15 aqui. O H1 tá aqui. O M15 já confirmou o minha aqui, ó. O M15 já me confirmou aqui. O M15 me confirmou aqui. Mas a ideia é o quê? É H1, M15 e M1. Se eu vejo essa confirmação no M15, eu tenho que entender que eu vou me basear pelo meu time maior no M15. Meu time maior é o M15. M15 é a minha base que vai reger a minha operação. Então eu venho para o M5 e procuro minha entrada baseado nisso. E vou correr atrás do M15, sempre tendo em consideração isso. Sempre tendo em consideração isso. Vamos lá, mais uma vez. Quando o LTF confirma a sua configuração antes do HTF, você vai se basear nesse LTF como sendo um HTF, se você quiser operar. Se você quiser aguardar o time maior, vai ser muito melhor para você, porque o combinado ele não sai caro. Se a gente está alinhando o tempo de H1, M15 e M1, a gente aguarda o H1, a gente aguarda o M15 e então a gente começa a procurar entradas no M1, ou M3 ou M5. Possa ser que isso aqui esteja soando um pouquinho complexo na mente de vocês, mas vocês precisam fazer esse esforço para poder compreender isso daqui, porque não existe você operar em um único time frame, não existe. Se eu estou até no 1 minuto, como por exemplo aqui, ó. Se eu estou no 1 minuto, MNQ, droga, MNQ, eu estou no 15 minutos. Eu estou operando só 15 minutos aqui. Só 15 minutos. Ó, quebra de swing high. Quebra de swing high. Sem levar em consideração se é de curto, médio ou longo prazo, vamos só levar em consideração as quebras de swings. M15, tá? A partir de qual momento fica inviável eu querer continuar comprando aqui? A partir desse momento, correto? Correto. Então eu tenho esse alinhamento aqui, ó. Quer ser um scalper? Olha aqui um belo exemplo. Alinhando 15 minutos. Swing high. Eu tenho possibilidade de entrar em compra em times menores aqui. Voltou, não voltou. Swing high. Eu tenho possibilidade de entrar em compra aqui. Voltou, não voltou. Swing high, eu tenho possibilidade de entrar em compra aqui. Voltou, não voltou. Tranquilo, sem problemas.
swing high. Eu tenho possibilidade de entrar em compra daqui até aqui. Veio a patamar barato? Veio. Mas ao mesmo tempo que ele veio a patamar barato, ele quebrou o quê? Ele quebrou um fundo intermediário. É interessante você não continuar comprando aqui. Porque ele quebrou um fundo intermediário. Você muda sua visão agora. Olha aqui. Aqui ele já fez a mudança. No M15. O M15 é o meu time maior. Mas se eu for descer para um time menor, 5 minutos, olha como 5 minutos aqui eu já tenho a mudança, ó, acontecendo aqui. Aqui eu já tenho a mudança. Então, se aqui eu já tenho a mudança, eu tenho que entender que o meu tempo maior não é mais o 15, e sim agora o 5. Eu vou me reger pelo 5. Então, o que é que eu vou entender aqui? Eu vou entender que minha entrada, sendo daqui até aqui, o meu alvo inicial lógico é aqui, ó. O meu próximo alvo lógico é aqui, nos 5 minutos. Então você vai se baseando a partir do tempo que você está vendo. E sempre levando em consideração em tempos mais baixos. Pô, 5 minutos aconteceu aqui. 1 minuto. Onde é que aconteceu a mudança aqui no 1 minuto? Nesse período aqui. Pô, a mudança do 1 minuto aconteceu, levando em consideração as quebras de swings, aconteceu mais ou menos aqui, ó. Aconteceu mais ou menos aqui. Então eu sei que se no 1 minuto aconteceu a mudança aqui, eu sei que minha entrada deve ser regida pelos segundos, para basicamente aqui, ó. Um stopzinho aqui e meu alvo sempre aqui. Ah, mas tempos maiores tem espaço para carregar mais abaixo a operação. Tudo bem, tem espaço abaixo para carregar a operação, você faz o trailing stop. Mas sempre quando o preço confirma em times menores e você for querer operar já naquela confirmação, você tem que entender que aquele tempo vai ser o seu HTF. Então você remodula tudo para tempos menores. Conseguiu entender, Antônio? Mas eu recomendo e é interessante que você aguarde um alinhamento do que você planejou. Por quê? Tem que ter um planejamento. O seu planejamento, ele parte de uma premissa. H1, M15 e M1. Se você fugir desse planejamento, você tem que estar ciente de que pode dar merda. Ah, mas é que eu entendi que aqui no M1 já fez uma mudança, mas eu tenho que aguardar a mudança no H1 ou a mudança no M15 para então fazer isso. Eu quero operar. Você tem que remodular todo o seu pensamento para que, a partir daquele time que aconteceu a mudança, seja seu time maior. E os times menores que advêm desse time, você consiga estar estruturando toda uma possibilidade de navegação dentro dessas operações. Então, 15 minutos aqui, ó, um exemplozinho bem básico para um trade diário ou um day trade. Tá aqui. Swing high, swing high, swing high, swing high, swing high. Quebrou um swing low aqui, ó. Minha estrutura tá aqui. 5 minutos. Que seria meu tempo gráfico, onde eu vou conseguir identificar liquidez, como eu já ensinei para vocês, que o segundo tempo ali é basicamente o tempo de pedir aways. Eu consigo identificar um topo duplo aqui. Aqui, ó. Então, meu time de operação. 1 minuto. O preço vai lá, faz todo esse stop aqui. Pode ser um rejection. Posso aguardar a confirmação de um Fair Value Gap. Fair Value Gap. Então, eu entro na minha melhor visão para surfar o time de 15. O time de 15 está me dizendo que minha saída é basicamente aqui. Se eu quiser alongar do que isso, é por risco à conta. Eu quero entrar aqui, colocar meu stop mais ou menos aqui
meu alvo aqui. Deu um 3 para 1, é o que está dentro do meu planejado? É o que está dentro do meu planejado. É interessante eu sair? É interessante eu pegar uma parcial? É interessante eu mover para o BE e ver o que vai dar? Aí tem que estar dentro do seu planejado, tem que estar dentro da sua estrutura de negociação. Vamos dizer assim. Tem que estar dentro da sua estrutura de negociação. A gente entende que o mercado caiu um pouco mais. Seria interessante quando o preço quebrou esse swing low aqui, ó, eu mover meu stop daqui para aqui. Seria interessante. Condução de stop, como eu já ensinei para vocês. Seria interessante de quando o preço quebra esse swing low aqui, eu mover meu stop daqui, que já é um trailing stop, que eu já estou com um pouquinho de lucro, para aqui. É interessante. Sim, é interessante. É interessante quando o preço quebra esse swing lowzinho aqui, eu mover meu stop daqui para aqui. É interessante, porque você está vendo que o mercado já caiu abaixo desse nível. Reparem que quando o mercado faz o inverso, ó, quebra um swing high, que isso aqui é o quê? Nada mais é do que um break block. O mercado começa a ser jogado para onde? Para cima, e devolve todo aquele lucro que você já tinha. Entendeu? Devolve todo aquele lucro que você já tinha. Então você começa a ficar nervoso. Por quê? Porque o seu combinado era aqui. Deu possibilidade de condução de trailing stop, você não fez. Agora o mercado começa a reverter tudo. Você começa a ficar nervoso. Você começa a ficar ansioso. Você começa a suar frio. Você começa a colocar um monte de parada na sua mente. Aí seu psicológico agora começa a bater. Por quê? Porque você não fez o combinado. Você esperou 15, você viu que mudou, você alinhou com o 5, encontrou liquidez no 5, você conseguiu pegar a sua entrada no 1. Chegou no nível que era para sair, você não saiu. Deu oportunidade de trailing stop, você não fez o trailing stop. E agora o mercado começa a ir contra você. Aí agora é onde você começa a se desesperar. Você começa a colocar preço médio, você começa a fazer isso, você começa a fazer aquilo outro. Sua mente começa a pregar um monte de pegadinha para a sua vida. E você começa a entrar em um ciclo de queda. É quando você não faz o combinado. Então quando você faz o combinado, fica muito mais fácil, muito mais claro e muito mais nítido. Então, basicamente, essa é a aula de hoje sobre como estruturar uma negociação que valha a pena. Vocês vão levar em consideração aqueles dois patamares e assim sucessivamente. Tudo bem? Tamo junto, valeu, é só o começo. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar aí que a gente está aqui para retirar, além dessa dúvida do Antônio. Beleza, tranquilo, tamo junto, valeu, é só o começo. Entendo que vocês tenham entendido completamente. Então, o campo de batalha que foi gravado lá no meio de semana vai ser postado hoje. Essa aula também vai ser postada hoje. E a aula da tarde a gente também posta hoje ainda. Valeu, tamo junto, forte abraço para vocês, bom feriadão. Valeu. Até mais.